Fala, fiel! Hoje o clima está movimentado no ambiente corintiano e tem muita coisa acontecendo dentro e fora de campo. As conversas sobre reforços continuam ganhando força nos bastidores e, mesmo à distância, a diretoria segue planejando o futuro. A ideia é ajustar o elenco com jogadores que possam chegar para somar, principalmente atletas que atuam no Nordeste e que foram observados com atenção. O nome de Tomás Pochettino, com 29 anos, surge como um dos que despertam curiosidade interna. Não existe negociação aberta neste momento, mas há interesse. E tudo indica que a avaliação passa também pela experiência de quem conhece bem o mercado nordestino. O Corinthians quer entender melhor o perfil do jogador, as características técnicas, a parte física e a adaptação possível ao estilo de jogo que a comissão técnica pretende implementar nesta temporada. Enquanto isso, outro assunto importante segue rondando o clube: o futuro de Memphis Depay. O atacante vive um momento de decisão. Como seu vínculo se encerra no meio deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mesmo assim, pessoas próximas ao atleta indicam que ele não tem pressa para definir o próximo passo. Ele considera permanecer até após a Copa do Mundo e avalia que uma mudança imediata poderia atrapalhar suas chances de manter o ritmo e seguir com espaço na seleção holandesa. O jogador ainda alimenta o sonho de voltar a atuar em um clube de grande porte na Europa. Mas, caso as propostas que apareçam sejam de equipes menores, não está descartada a possibilidade de uma renovação em valores mais baixos que os atuais. Pelo lado do Corinthians, a permanência só acontece se houver acordo salarial que esteja dentro das condições atuais do clube. A decisão promete render muita discussão entre os torcedores, que já começam a especular qual será o desfecho dessa história. Outro tema que domina os bastidores é a situação envolvendo Savarino. O atacante demonstra interesse real em vestir a camisa alvinegra e tem mantido contato frequente com amigos que já estão no elenco. A boa relação entre os atletas pesa positivamente. E há relatos de que as conversas informais animaram ainda mais a ideia do venezuelano atuar no Parque São Jorge. A questão salarial não parece ser um empecilho, já que o Corinthians teria aceitado discutir um valor próximo ao que o jogador deseja. O grande obstáculo, no entanto, é o acerto com seu clube atual e a situação burocrática que envolve liberações e negociações. Apesar da vontade do atleta, é preciso que todos os lados estejam alinhados. Nada está fechado, não há anúncio e não existe contrato assinado, mas a vontade do jogador pesa bastante e pode ser um ponto-chave para avanços mais concretos em breve. Enquanto as decisões dentro de campo seguem sendo construídas, fora dele, o Corinthians encara uma semana importante nos bastidores administrativos. O clube aguarda documentos e garantias para dar andamento em uma negociação que pode impactar financeiramente a temporada. Existe um prazo interno e a expectativa é de que os responsáveis apresentem as garantias bancárias necessárias para que o acordo avance. Caso não aconteça dentro do período esperado, a diretoria terá de avaliar alternativas e caminhos diferentes. Foi citado que valores significativos podem entrar nos cofres do clube caso tudo seja formalizado corretamente, incluindo adiantamentos importantes e pagamentos anuais que sustentariam parte do planejamento orçamentário. Porém, só haverá assinatura quando todas as condições forem asseguradas e comprovadas. O Corinthians quer segurança e estabilidade antes de confirmar qualquer parceria definitiva. O clube vive um momento em que cada passo precisa ser calculado com cuidado para evitar problemas futuros.
No meio de toda essa movimentação, a chegada de Marcelo Paz para atuar nos bastidores do departamento de futebol movimenta expectativas. Ele traz experiência acumulada no mercado nordestino e conhecimento de atletas que podem se encaixar no perfil buscado. Jogadores competitivos, com potencial de crescimento e custo acessível. Já houve conversa inicial por vídeo entre as partes, com troca de ideias e alinhamento de planejamento. A intenção é que as indicações não se limitem apenas ao Fortaleza, e sim ao Nordeste como um todo, incluindo atletas da 2ª Divisão Nacional que se destacaram recentemente. Nomes estão sendo avaliados internamente e Pochettino aparece como um dos que geram debate. A decisão passa pela análise da comissão técnica, que quer entender o rendimento, a regularidade e a capacidade de adaptação ao estilo de jogo que está sendo implementado. Não existe proposta oficial neste momento, não houve contato com representantes e não há oferta apresentada. O que existe é interesse, estudo e cautela. No centro de treinamento, a integração entre categorias de base e profissional também tem repercutido de forma positiva. A relação entre a comissão do Sub-20 e os auxiliares do time principal facilita a troca de informações. Essa aproximação permite que jovens talentos sejam observados com mais frequência e passem por um processo de transição mais bem organizado. Recentemente, houve um treino integrado que serviu para alinhar expectativas, revisar conceitos e aproximar ainda mais os profissionais. Essa comunicação mais fluida ajuda a preparar melhor os atletas que podem subir futuramente e cria um ambiente de confiança mútua. É um movimento importante para o clube, que há tempos busca melhorar o aproveitamento dos jogadores formados em casa. A sensação é de que o Corinthians está num daqueles momentos que exigem calma, estratégia e decisões certeiras. São negociações, estudos de mercado, avaliações internas e análise de elenco que precisam andar lado a lado com o planejamento financeiro. Enquanto isso, a torcida acompanha cada movimentação com atenção. Fica no ar a expectativa sobre o que será confirmado, quem chega, quem fica e como isso vai impactar o time dentro de campo. O clube sabe que precisa reforçar setores específicos, ajustar o elenco e encontrar oportunidades que se encaixem na realidade atual. Seguindo nessa segunda parte, o clima nos bastidores do Corinthians continua intenso e cheio de movimentações que podem mudar bastante o rumo da temporada. Não é exagero dizer que o clube vive um daqueles momentos decisivos em que cada escolha administrativa influencia diretamente o desempenho dentro de campo. A diretoria tem analisado reforços com muito cuidado, buscando nomes que ofereçam retorno esportivo sem ultrapassar os limites financeiros. A palavra de ordem no Parque São Jorge tem sido equilíbrio. Encontrar jogadores que cheguem para brigar por posição, elevar o nível competitivo e, ao mesmo tempo, se encaixar na realidade econômica do elenco. É uma reconstrução que exige paciência, porque não basta contratar. É preciso contratar com lógica e planejamento. O caso de Memphis Depay segue sendo uma pauta complexa. A situação contratual permite que ele converse com outros clubes, mas tudo indica que a decisão final não será tomada de maneira apressada. A adaptação dele ao futebol brasileiro, a presença constante em convocações recentes e o desejo de disputar a Copa do Mundo com protagonismo são fatores que pesam na balança. A comissão técnica entende a importância do atacante no esquema atual, principalmente pelo papel criativo e pela capacidade de definir partidas tecnicamente travadas. Entretanto, uma renovação depende de ajustes salariais consideráveis,
algo que só será possível se houver entendimento mútuo. O atleta sonha com uma nova oportunidade em alto nível no continente europeu, enquanto o clube calcula até que ponto vale insistir no vínculo. Essa negociação promete se estender e causar divisão de opiniões. Quem surge com força na pauta de reforços é Savarino. O atacante demonstra vontade de jogar no Corinthians, e isso por si só já cria um clima diferente nas conversas internas. Jogadores que realmente querem estar no clube costumam encontrar uma receptividade maior da direção, porque chegam motivados e dispostos a encarar a pressão de jogar em um time que exige desempenho constante. A adaptação ao país, ao idioma e ao estilo competitivo do futebol brasileiro não seria um obstáculo tão grande, já que ele conhece bem o cenário. O que ainda trava qualquer avanço é a situação contratual e a necessidade de diálogo com o clube que detém os direitos do atleta. Não adianta apenas ter a vontade do jogador. É necessário um acordo formal entre todas as partes envolvidas. Ainda assim, há quem acredite que, se esse caminho continuar evoluindo, pode surgir uma movimentação concreta nas próximas semanas. Vai depender de paciência e de estratégia. Paralelamente, cresce a expectativa sobre o impacto da chegada de Marcelo Paes nos bastidores do planejamento esportivo. O conhecimento dele sobre o mercado do Nordeste é visto como uma oportunidade de encontrar atletas subestimados, jogadores que podem render muito mais do que custam. É um movimento que lembra períodos em que o Corinthians buscou peças em mercados menos badalados e conseguiu encaixes importantes. O nome de Tomás Pochettino segue circulando internamente, não como negociação encaminhada, mas como pauta de avaliação. O clube quer entender a regularidade do jogador, o comportamento tático e até a capacidade de atuar em mais de uma função dentro de campo. Essas conversas iniciais por vídeo servem para alinhar a filosofia, entender prioridades e, principalmente, definir o perfil do elenco. O objetivo é que qualquer reforço chegue para ser útil e não apenas para compor grupo. Dentro do centro de treinamento, o clima é de construção. A integração entre base e profissional deixou de ser promessa e tem se tornado rotina. Os treinos conjuntos, as conversas frequentes e a troca de relatórios permitem que a comissão técnica acompanhe mais de perto a evolução de jovens talentos. O sub-20 não trabalha isolado, e isso faz toda a diferença quando um garoto precisa subir e estar pronto para entregar rendimento. O técnico da base destacou que essa aproximação surgiu de maneira natural, pela confiança e pela troca de conhecimento entre os profissionais. É um trabalho que pode render frutos no futuro e evitar contratações desnecessárias se bons valores forem encontrados em casa. A torcida sempre cobra maior aproveitamento dos garotos e, pelo cenário atual, há uma chance real de isso começar a acontecer com mais frequência. Se dentro de campo o foco é planejamento, fora dele, a diretoria mantém atenção total em questões estruturais. O objetivo é construir uma temporada com menos improvisos e mais organização. A busca por reorganização envolve métodos internos, revisões de contrato, reestruturação de setores e estabelecimento de prioridades. O clube vive um processo de transição, com novas figuras chegando para contribuir e outras se despedindo. Esse tipo de ambiente, apesar de turbulento, é parte de qualquer reconstrução. A diferença é que, no Corinthians, tudo ganha proporção maior, porque a pressão é constante e o torcedor quer resultado imediato. É o preço de ser gigante.
A direção entende que não basta apenas pensar em reforços, é necessário garantir estabilidade financeira e contratar com responsabilidade. As expectativas se voltam também para a montagem do time de Dorival Júnior. O treinador tem liberdade para indicar nomes e reforçar posições que considera prioritárias. A ideia é fortalecer setores que perderam peças importantes e ajustar o esquema tático para que o time tenha mais repertório. A falta de profundidade em determinadas funções ficou evidente em momentos decisivos da temporada passada. Jogadores versáteis que possam desempenhar funções diferentes dentro de campo estão no radar. A prioridade é montar um elenco competitivo, com opções suficientes para rodar durante o calendário apertado e disputar competições simultaneamente. A torcida observa tudo enquanto cria suas próprias expectativas. Cada nome que aparece desperta reação. Alguns empolgam, outros geram dúvida. A pressão externa faz parte do cotidiano e atinge desde a direção até os jogadores. Ninguém veste a camisa do Corinthians sem sentir o peso de carregar a responsabilidade de representar milhões de apaixonados. Ao mesmo tempo, esse apoio gigantesco pode virar combustível quando o time engrena e os resultados aparecem. O desafio está justamente em transformar instabilidade em força competitiva. Tudo indica que as próximas semanas serão fundamentais para definir caminhos, ajustar conversas, confirmar chegadas e determinar quem realmente ficará para a temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Em um movimento que deixou torcedores e especialistas em estado de choque, o Corinthians teria fechado acordo para a contratação de Rafael Veiga, atualmente uma das grandes estrelas do Palmeiras. A notícia, que circula nos bastidores do futebol paulista, promete agitar ainda mais a já acirrada rivalidade entre os clubes. Fontes próximas à negociação indicam que o meia, reconhecido por sua visão de jogo e capacidade de decisão em momentos cruciais, estaria convencido a vestir a camisa alvinegra em uma transição que poucos imaginaram possível. Do outro lado, a reação palmeirense foi imediata e carregada de emoção. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não escondeu seu descontentamento com a saída de Veiga. Em declaração considerada dura, a dirigente afirmou que a transferência machuca demais, evidenciando não apenas a importância do jogador dentro do elenco, mas também o peso simbólico que sua saída representa para a torcida e para o clube. A frase repercutiu rapidamente nas redes sociais, alimentando especulações sobre como o Palmeiras pretende reagir à perda de um de seus principais talentos e se haverá medidas de reposição ainda nesta janela de transferências. No Corinthians, a possível chegada de Veiga é vista como um reforço estratégico de grande impacto. Analistas apontam que a equipe alvinegra busca não apenas talento individual, mas também liderança e experiência em momentos decisivos. A perspectiva de contar com um atleta que conhece profundamente o estilo de jogo do rival promete movimentar ainda mais a narrativa da temporada, com torcedores divididos entre entusiasmo e surpresa. Enquanto o cenário oficial ainda não é totalmente esclarecido, rumores indicam que detalhes contratuais estariam sendo ajustados, e a oficialização do negócio poderia ocorrer a qualquer momento, aumentando a tensão em São Paulo. A especulação já movimenta debates sobre o futuro das duas equipes e sobre como a transferência de Veiga pode influenciar não apenas o Corinthians e o Palmeiras, mas também toda a dinâmica do campeonato, reacendendo uma rivalidade histórica que sempre rende capítulos inesperados.
Entre comentários animados, críticas e muita expectativa, o que parecia impossível até pouco tempo atrás agora se apresenta como uma possibilidade concreta. O futebol paulista, mais uma vez, mostra que está longe de ser previsível e que a chegada de um jogador de destaque a um rival direto pode gerar repercussões muito além das quatro linhas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!